Eu confesso que quando eu comecei nisso, não foi uma coisa que eu planejava também. Tinha parado de ler, porque eu comecei a fazer faculdade, e aí a vida vai cobrando. A gente acaba não priorizando o hábito de leitura. Mesmo eu tendo sido um adolescente que leu muito, eu encontrava dificuldade em encontrar tempo. Então ia fazendo outras coisas, lendo só coisas pra faculdade. E aí na pandemia, eu voltei a ler, porque eu tava muito em casa. Eu voltei pra casa dos meus pais. E aí tinha muito livro na minha estante que eu não tinha lido, que eu tinha comprado quando eu era mais novo. E aí eu resolvi começar a ler. E aí eu disse, eu preciso estar falando com alguém sobre esses livros. E como eu não tinha com quem falar, eu comecei a postar os vídeos. Sim. Só que foi uma coisa despretensiosa, assim. Eu postava, tanto é que no começo eu tinha vergonha de divulgar pras pessoas, que eu não queria que os meus conhecidos soubessem que eu tinha canal no YouTube, né? Tipo, bloqueando. Exatamente. Bloqueando os amigos, Deus né? me livre. Aí depois foi que eu fui me acostumando, e quando eu fui começando a perceber que existia uma troca muito legal, que eu gostava de ler os comentários, de ver as pessoas falando que leram tal livro por minha causa. E aí isso foi começando a virar uma chavinha na minha cabeça de querer fazer a diferença nesse espaço. Principalmente porque, à medida que eu fui amadurecendo, eu fui gostando de ler livros um pouco mais pesados e que trouxessem mais reflexões. Eu fui percebendo que essa literatura mais jovem, apesar de ser muito importante, não estava suprindo as minhas necessidades. Eu queria algo que me ajudasse a enxergar a vida, a encontrar respostas. E aí eu pensei, eu posso também ser a pessoa que lê isso e ajuda outras pessoas que também buscam isso, principalmente pessoas assim da minha idade, a encontrar esse tipo de literatura. E aí foi nesse espaço que eu fui começando a criar o tipo de conteúdo que eu queria fazer, que é justamente pegar livros que não necessariamente falem sobre um assunto específico, mas as reflexões que eu tiro desses livros e levar pra essas pessoas. Às vezes a pessoa precisa de algum estalo que faça ela criar a vontade de ler. Se eu apresento uma sensação, um sentimento, um medo, um anseio que alguém se identifica no dia a dia, ela pode criar um interesse por aquele livro, não pela história do livro, mas pela sensação que ela pode sentir ao ler aquele livro.